Olá para você que está conectado, para você que está conectada aqui na Doutor ao Vivo Talks, o nosso ambiente para falar sobre saúde, telemedicina, tendências de saúde para o futuro. E hoje a gente vai conversar com a doutora Luciana Gurevitch, ela é diretora clínica da Doutor ao Vivo e vai falar com a gente sobre telemedicina e saúde do futuro. Um assunto muito pertinente, muito importante, tanto para pacientes quanto para médicos, para toda a cadeia do setor da saúde. Doutora Luciana, muito obrigado pela sua participação aqui no Doutor ao Vivo Talks. E eu começo o nosso bate-papo perguntando sobre a importância da telemedicina e das ferramentas de tecnologia digital para o futuro da saúde. Mais uma vez, obrigado. Oi, Fábio, obrigada pelo convite. Bom, acho que é muito pertinente conversar sobre telemedicina. Acredito que seja realmente parte do futuro da saúde, né? E pensando na telemedicina, acredito que ela tem inúmeros benefícios, mas se eu pudesse citar dois pontos que eu acredito que sejam grandes diferenciais, primeiro seria a ampliação do acesso à saúde, né? Então, pensando especialmente em áreas remotas ou carentes de profissionais de saúde, né? As ferramentas digitais, elas vão facilitar essa comunicação entre os profissionais da saúde e esses pacientes. E outro ponto que eu considero muito importante é que com a telemedicina a gente consegue desafogar o sistema de saúde, né? Então a gente consegue resolver grande parte das queixas no formato digital. E dessa forma a gente libera espaço e recurso para os pacientes que realmente estão precisando do atendimento presencial naquele momento, né? Além de que fazendo isso, a gente diminui a exposição desses pacientes, principalmente pensando em pacientes com imunidade comprometida a ambientes hospitalares. Perfeito, doutora. E do ponto de vista da clínica, da instituição de saúde, você já ventilou algumas vantagens, mas conta para a gente do ponto de vista do empreendimento de saúde, as vantagens da telemedicina. Tá. Um ponto em comum sobre o que eu já falei, mas que também é muito vantajoso para as clínicas, é a questão de poder expandir seu alcance geográfico, né? Então, você acaba atraindo pacientes que talvez não pudessem se deslocar até aquele consultório. Isso pode resultar num aumento na base de clientes, né? E além disso, eu acredito muito que a gente consegue fazer uma gestão mais eficiente do tempo, garantindo maior produtividade, agilidade no atendimento, reduzindo o número de faltas, otimizando o agendamento de consultas e, portanto, também a adesão do paciente a esse método da telemedicina. Para os médicos, inclusive, é uma ferramenta quase indispensável, que se tornará indispensável em algum tempo, né? Eu particularmente enxergo diversos benefícios para os médicos, né? Até por isso que eu acabei me envolvendo tanto com a telemedicina. Para os médicos, eu acredito que um grande diferencial seja a flexibilidade, né? O médico, quando, principalmente médico recém-formado, ele não costuma iniciar seus plantões a 10, 15 minutos de casa, né? Geralmente são em locais mais distantes, que nem sempre são também seguros, né? Que vão demandar toda uma logística ali de tempo, de locomoção, de custos, que basicamente a gente corta tudo isso, né? Quando a gente atua com a telemedicina. Então, flexibilidade, segurança, praticidade, até pensando no médico que atua no particular, né, na telemedicina, ele consegue atender mais pacientes no mesmo espaço de tempo sem comprometer a qualidade do atendimento. Perfeito. E conta um pouquinho da sua experiência pessoal com telemedicina e com a doutora ao vivo. Tá. Então, eu comecei a atuar na telemedicina em 2020, né, que foi o ano de início da pandemia, que foi quando a telemedicina explodiu, né, quando ela foi regulamentada e tudo. E eu me interessei muito pela telemedicina, não só pelo atendimento em si, pelas vantagens que eu citei agora, mas também por toda a complexidade por trás, né, que fazia aquilo estar acontecendo. E nesse meu trajeto, eventualmente eu cruzei com a doutora ao vivo, né? Em um momento que eu queria realmente me aproximar, estar próxima de todo esse processo e que eles também estavam em expansão, eles estavam precisando de um médico mais próximo da equipe que atuasse, né, nesse backstage. E desde então a gente tem trabalhado juntos, tem sido muito enriquecedora a experiência, mas também tem seus desafios, né? Então, a gente tem que gerir uma operação que demanda uma combinação de habilidades de gestão e liderança e principalmente de um compromisso contínuo com a qualidade do atendimento, né? Então, como diretora clínica, eu tenho que garantir que toda a equipe
esteja alinhada com as diretrizes e protocolos, manter um padrão sempre de atendimento elevado, né, um padrão elevado de atendimento na qualidade dos atendimentos. Então a gente faz treinamentos contínuos, né? E também está sempre adaptando a equipe aos prontuários eletrônicos, a toda a parte que envolve o digital. Perfeito. A frase que define a doutora ao vivo, né, é cuidar é conectar. Comenta um pouquinho a sua visão sobre essa frase, esses verbos que andam juntos. Tá. Bom, cuidar e conectar, eu acredito que eles estão intimamente ligados, né, porque em um mundo cada vez mais digital, a conexão permite que os cuidados sejam mais personalizados e contínuos, né. A tecnologia, ela nos ajuda a entender melhor os nossos pacientes, a monitorar a saúde deles em tempo real e a criar um ambiente de confiança que é essencial para um bom atendimento. Né, então acredito que o conectar e ele até ganha 2 sentidos, né, o de conexão digital, de fato, e o de se conectar, criar uma conexão com a pessoa que está do outro lado da tela. Perfeito. Vamos falar agora, doutora, sobre inteligência artificial na área da saúde. Como que você vê as possíveis aplicações no futuro? Como que ela chega para colaborar, principalmente em diagnósticos? Como que é a sua visão sobre isso? Tá. A inteligência artificial, ela tem um grande potencial para transformar a saúde, né, desde o diagnóstico, como você citou, até o tratamento. Então ela consegue ajudar ali na triagem de sintomas, na análise de exames e até mesmo no monitoramento dos pacientes que têm condições crônicas, né. Então para o profissional da saúde, ela consegue oferecer suporte na tomada de decisão. Ela consegue identificar padrões em grandes volumes de dados, sugerir opções de tratamento e lógico que aí entra também a parte do médico que consegue gerir todos esses dados juntos para chegar a uma conclusão. Perfeito. A gente está falando muito de tecnologia, né? A tecnologia ela é muito instrumental, mas tem muito a ver, tudo isso que a gente está conversando, com a mudança de olhar, né? Uma mudança de postura, né, perante essa tecnologia. A gente está vivendo um paradigma novo, em linhas gerais. Uhum. Assim, eu acredito que toda mudança ela vai gerar desafios, né, e cabe a gente saber trazer o lado positivo delas, e o que faz sentido para a nossa realidade, né. E acho que no começo muitos médicos até foram um pouco contra trazer a inteligência artificial para o lado do consultório, mas acredito que trazendo os benefícios dela tem muito a acrescentar. Perfeito, doutora. Doutora, tem mais algum tema, mais algum recado que você gostaria de passar? Bom, basicamente eu queria falar para quem não conhece, ainda não é adepto à telemedicina, seja paciente, seja médico, conheçam, vale muito a pena, a gente consegue resolver grande parte das queixas e é uma experiência muito enriquecedora e também é a experiência do futuro, né? Isso vai, acredito que prevalecer, começou com a pandemia, mas não termina aí, né? A gente vai continuar apostando nisso porque a gente vê muita vantagem, então acho que vale o convite para todo mundo. Perfeito, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui na Eu Doutora ao Vivo agradeço. Talks. Eu que A agradeço. gente haverá mais bate-papos aqui nesse ambiente de informação sobre saúde, tendências de tecnologia e muito mais. Obrigado pela sua participação, para você que nos acompanhou aqui nesse bate-papo. Fique atento, atenta às redes sociais da Doutora ao Vivo e em breve a gente volta com mais informações para você. Até lá. Até.